Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. E com vocês também. Paulo, certa feita, ele fala dentro de uma igreja assim: não falei com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Não lhes dei leite, quer dizer, lhes dei leite, mas não dei alimento sólido, porque vocês não têm condições ainda de receber. É interessante isso que ele está falando dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque dentro da igreja de Corinto estava havendo muita dissensão, estava tendo muitos grupinhos, estava tendo muita vaidade, muita inveja, e aí com isso leva as pessoas a se tornarem religiosos. As pessoas passam a acreditar dentro da igreja que ela é o próprio Deus, o Senhor, começa a oprimir, começa a abandonar a palavra, começa a falar o que acha, leva costume para dentro da igreja. Com isso o povo também se enfraquece, e também tem um erro nisso também. Vamos tentar entender isso melhor em cima do que Paulo está dizendo. Quando a gente é pequeno, nós temos o hábito de falar duas frases sempre, ou é assim: mãe, está pronto? Ou senão, pai, me dá, não é? E a mãe apronta o que a gente precisa, o pai dá o que a gente precisa, sempre na medida do possível, mas vai educando, vai formando a criança vai recebendo valores, vai tendo uma melhor formação, até o ponto de entender que ela está em condição de buscar as coisas, diminui essa dependência e fica grata ao pai e à mãe pelo ensinamento, pela formação, e com isso o tempo vai passando, as gerações vão passando, os princípios vão sendo valorizados. É muito comum a gente falar assim: educação vem de berço, isso, a família do fulano é boa, a família... não é assim que a gente escuta? E é assim que funciona mesmo. Só que acontece o seguinte: no final de tudo isso, o pai vai para o pó, o avô vai para o pó, o bisavô vai para o pó, o tataravô vai para o pó, depois já nem lembra mais a geração, nem sabe o nome de quem existiu, né? Tem que se valorizar isso, mas nós não podemos pautar a vida somente nisso, porque nós somos carnais, mas somos também espirituais. E quando buscamos uma igreja, é para melhorar e fortalecer o nosso espírito. Nós temos que crescer assim. Mas muitos dentro da igreja sempre ficam como criança: pai, me dá, pai, traz para mim. É muito comum dentro da igreja as pessoas pedir, traz para mim, mas ninguém dá nada para Deus. É muito comum as pessoas falarem assim: Deus me dá, mas ninguém fala, Deus leva de mim isso. A gente não busca amadurecer na presença de Deus, ficamos eternas crianças dizendo, Deus me dá, Deus faz isso, meu Deus, minha vida. Nós não amadurecemos. Quando nós vamos numa igreja, primeira coisa que a gente tem que pautar: se vamos buscar a Jesus, aonde você vai tem que ter uma Bíblia aberta, e você não pode simplesmente ouvir quem está com a Bíblia aberta e ficar, me dá, me dá, me dá, senão você é como uma criança, você não evolui. Você tem que abrir a Bíblia para poder aprender e até mesmo para testificar se aquilo que ele está falando está certo, para que a gente possa evoluir. A gente tem muita preocupação com a nossa vida terrena, temos muita preocupação com a educação que recebemos e passamos, e tem que ser assim, crescer com bons conceitos, mas na presença de Deus a gente não busca evoluir. Na presença de Deus a gente só tem o hábito de falar, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus você não está vendo? Por isso que Paulo está dizendo isso: não falei com vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, que não buscam evolução. Então que nós tenhamos o hábito de poder valorizar aquilo que os nossos pais terrenos nos dá, mas que nós possamos buscar uma intimidade maior com Deus, porque o que o Todo-Poderoso veio à terra trazer foi uma aliança, e aliança consiste em direitos e em deveres. Então nós possamos aproximar dos valores de Cristo para poder receber o alimento espiritual e melhorarmos na presença de Deus, porque um dia tudo passa e fica no pó, mas o nosso espírito vai ser entregue ao Senhor. E aí, como é que está a tua maturidade espiritual? Busca o Senhor pela palavra, não fique somente em me dá e traz para mim. Cresça na presença do Senhor, porque Ele tem um propósito da tua existência nessa terra, te usar, e um dia você voltar para Ele
e dar nele um abraço e falar: valeu a pena ser fiel a ti, Senhor. Amém, gente? Amém. Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus.